Mas nem tudo foi fácil. Mesmo com toda a sua grandeza, Oscar nunca conquistou uma medalha olímpica. Um detalhe que poderia ser visto como uma lacuna, mas que no caso dele nunca diminuiu sua importância. Porque sua história não é sobre medalhas, é sobre escolhas, é sobre impacto, é sobre legado. E esse legado se estende além das quadras. Oscar jogou até os 45 anos de idade, uma longevidade impressionante para um atleta de alto rendimento. Disciplina, dedicação e paixão foram pilares que sustentaram sua carreira por décadas. E mesmo após a aposentadoria, ele continuou sendo uma figura presente no esporte, inspirando novas gerações, compartilhando experiências, mantendo viva a essência do jogo. Construiu grande parte de sua trajetória na Europa, especialmente na Itália, onde se tornou o ídolo absoluto no basquete europeu. E mesmo longe da NBA, nunca deixou de ser reconhecido como um dos maiores jogadores do mundo. Mas talvez um dos momentos mais marcantes da sua carreira tenha acontecido em 1987, nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. O Brasil enfrentava os Estados Unidos, dentro da casa deles, uma seleção considerada imbatível. E naquele jogo histórico, algo inesperado aconteceu. O Brasil venceu. E Oscar foi protagonista. Uma atuação inesquecível. Um resultado que entrou para a história como uma das maiores conquistas do basquete brasileiro. E tudo isso só foi possível por causa de uma decisão tomada anos antes. A decisão de dizer não. Participou de 5 Olimpíadas: Moscou, 1980, Los Angeles, 1984, Seul, 1988, Barcelona, 1992 e Atlanta, 1996. Um feito raríssimo na história do esporte. E não foi apenas presença, foi protagonismo. Durante essas participações, ele construiu um recorde que permanece até hoje. Tornou-se o maior pontuador da história olímpica do basquete, com impressionantes 1.093 pontos. Um número que atravessa décadas. Um feito que resiste ao tempo. Um legado que nenhuma estatística consegue explicar completamente. Mas a história de Oscar vai muito além disso. Ao longo de sua carreira, ele acumulou mais de 49 mil pontos, somando jogos por clubes e pela seleção. Um número que poucos atletas no mundo sequer chegam perto. Mas números, por si só, não contam tudo. O que realmente diferencia Oscar Schmidt é o contexto. Enquanto muitos atletas buscavam a NBA como o auge de suas carreiras, ele trilhou um caminho diferente. Naquela época, a NBA impunha uma regra clara. Jogadores da liga não podiam disputar competições internacionais. Isso significava que, se Oscar aceitasse a proposta, ele teria que abrir mão da seleção brasileira. Simples assim, sem meio termo, sem negociação. Era uma escolha definitiva. De um lado, a maior liga do mundo. Do outro, representar o seu país. E é aqui que a história deixa de ser comum e se torna lendária. Porque diante dessa decisão, Oscar Schmidt fez algo que quase ninguém faria. Ele disse não à NBA e disse sim ao Brasil. Uma escolha que, naquele momento, pareceu irracional para muitos. Afinal, quem abriria mão de milhões, visibilidade mundial e da chance de competir com os melhores do planeta? Mas para Oscar, não era uma questão de lógica. Era uma questão de valores. Era sobre identidade. Era sobre propósito. E foi essa decisão que moldou tudo o que viria depois. Ao optar pela seleção brasileira, Oscar não apenas continuou representando o país, ele elevou o nível do basquete nacional a outro patamar. Você já se perguntou por que algumas lendas do esporte fazem escolhas que desafiam toda a lógica? Prepare-se para entender uma das decisões mais intrigantes da história do basquete mundial. O Mão Santa, Oscar Schmidt, um fenômeno que ultrapassou a marca de 49 mil pontos na carreira. Fez uma escolha em 1984 que deixou o mundo perplexo. Uma recusa à maior liga de basquete do planeta, a NBA.
Uma decisão que não mudou apenas o destino dele, mas também o de toda uma geração. Mas o que realmente levou Oscar a dizer não para algo que milhões de atletas sonham? Volte no tempo. Oscar Schmidt estava no auge da sua carreira. Reconhecido internacionalmente, dominante dentro de quadra, respeitado por adversários e idolatrado por torcedores. Seu talento era inquestionável, sua precisão quase sobrenatural. Foi nesse cenário que surgiu a oportunidade que mudaria tudo. Ele foi escolhido no draft pelo New Jersey Nets. Para qualquer jogador, aquilo representava o topo, a consagração, o acesso direto ao maior palco do basquete mundial. Dinheiro, fama. Mas a vida também apresentou desafios fora das quadras. Oscar enfrentou um tumor no cérebro. Passou por cirurgias, tratamentos intensos, momentos difíceis. E ainda assim, demonstrou a mesma força que mostrava nos jogos. Resiliência, coragem, determinação. Características que sempre fizeram parte da sua história e que reforçam ainda mais o tamanho do seu legado. Porque no final das contas, o verdadeiro segredo por trás do não de Oscar Schmidt não está apenas na decisão em si. Está no que essa decisão representa. Ele abriu mão da fama global. Abriu mão de contratos milionários. Abriu mão de tudo aquilo que o mundo costuma definir como sucesso, para manter algo que para ele era inegociável: o orgulho de defender o seu país, a honra de vestir a camisa da seleção brasileira. E é isso que transforma essa história em algo tão poderoso. Agora me diz, se você estivesse no lugar dele, o que faria? Comenta aqui.